Hoje embarcaremos em um mundo completamente dominado por magia, onde o seu talento e aptidão são as coisas mais valorizadas pela sociedade. O nosso principal cenário é a renomada Academia de Magia Risgarden, onde apenas os melhores alunos, a nata da sociedade mágica é aceita. Entretanto, se eu disser para você que o nosso protagonista, Will Serfort, apesar de ser aluno dessa escola, possui um total de 0 habilidade mágica. Contudo, ele nunca se dá por vencido e será através de sua espada, explorando masmorras e derrotando os monstros mais fortes que ele buscará se provar e mostrar o seu valor. Fala meu padrinho tio Condoriano mais uma vez aqui, dessa vez começando a saga do nosso protinha Pelão Espadaúdo. E nós somos jogados diretamente em uma aula da Escola de Magia Risgarden. O professor que mais parece a versão 2.0 do Severus Snape ouve a resposta de um aluno que explica a criação de chamas por meio de uma combinação de alguns componentes, além do uso de magia como catalisador. E o nosso não tão querido professor chama logo quem para exemplificar o experimento que exige o uso de magia. O nosso protagonista, que ele sabe que não tem nenhum pingo de magia, parece até que a perseguição se bobear é mesmo. A gente descobre que o nome do professor é Eduardo. Will demora um pouquinho a responder, pois está concentrado suas anotações e ele junto com seu familiar que levam um susto ao ouvirem o professor. Nosso protinha, em um tom desanimado, concorda em fazer o exemplo sob os olhares de julgamento e chacota de seus colegas de classe. O professor diz ser um experimento simples ou Will tenta não consegue por razões óbvias e mesmo sabendo disso tudo seus colegas de classe caem na gargalhada. Com exceção de uma ruivinha ali que claramente tá no interesse. O professor dá aquela humilhada no nosso protagonista e chama ele de aluno teórico, é tipo o aluno que não usa magia. E um playboyzinho de cabelo vermelho chega atacando fogo tocando terror e tirando onda aí sem ser chamado. Nesse momento ele quase queima o Will, e mesmo assim o professor mal chama a atenção desse playboy que se chama Sion. Enquanto o professor Eduardo dá mais uma humilhada no nosso protagonista falando que a magia é suprema, que todos os heróis são magos, a gente vai vendo o visual um por um dos personagens que provavelmente participarão da trama do anime. A aula acaba, mas o sofrimento do nosso protinha não. O Sion, nosso Draco Malfoy ruivo, juntamente com 2 capangas resolve implicar ainda mais com o nosso menino, porém são interrompidos por Colette, sim, aquela menina que eu falei anteriormente que estava na cara que gostava do Will. Os 3 param de encher o saco, mas não antes de falar que é praticamente loucura alguém sem magia querer se tornar um magia Vander, seja lá o que isso signifique. A Colette resolve consolar o nosso protagonista, porém ele fala que tá tudo bem já que ele não tem magia, mesmo que todos só estavam falando a verdade. Contudo, nosso menino, que é um atacante nato, fala que tudo bem ele ser defendido por uma menina bonita igual ela, deixando a ruivinha completamente sem graça, a ponto de empurrar nosso protinha. E a gente descobre que ela vem de uma família nobre. Close no Will segurando um par de óculos de aviador. E é nesse momento que eles explicam um pouco mais sobre esse mundo. Basicamente, há muito tempo atrás o mundo foi aterrorizado por invasores celestiais e um grupo composto por 5 magos foi capaz de defender e criaram essa barreira de proteção e essas 5 torres. Porém, sempre há necessidade de ter esses 5 protetores que são os magia Vander. Então é meio que um cargo. Uma moça de cabelos azul claro, provavelmente muito talentosa magia, porque ela está no topo de uma dessas torres e nos é mostrado um flashback do Will com essa moça, ou seja, eles são amigos de longa data e eles fizeram a promessa de que ambos se tornariam magia Vander para que pudessem juntos ver o pôr do sol, uma vez que por conta da barreira não existe pôr do sol nesse mundo. Will conta para a gente que essa moça, Elfaria, foi a mais jovem a se tornar uma magia Vander, enquanto ele, que nasceu totalmente sem talento, está abaixo do medíocre e muito distante de completar sua promessa. Nosso protagonista leva a maior bronca do professor Vorkner, por ter ido à masmorra, que ele poderia ter morrido por estar no 7º andar. E descobrimos o porquê dele ter ido. Na verdade, ele está querendo juntar créditos para se formar. Provavelmente compensando a falta de magia. E o cara passou esse perrengue todo para ganhar 2 créditos, o pior é que ele fica feliz, tadinho. E o professor menos motivador de ensino do mundo fala para ele que seria impossível conseguir todos os créditos necessários para ir para o Instituto Superior, uma academia que você precisa ir antes de se tornar um magia Vander. Ele também fala que o Will precisa de mais 4 créditos até a formatura, ou seja, 2 dias. Will se desespera tentando procurar um monstro que valha 4 créditos, mas Vorkner não é tão ruim assim e dá a dica de um Baskerville visto no 6º andar. Mas do lado de fora o nosso Draco Malfoy ruivo estava ouvindo tudo.
e tem um plano de eliminar a criatura antes do nosso protagonista para que ele não obtenha os créditos. Já na masmorra descobrimos que Kiki, familiar de Will, possui a habilidade de farejar criaturas. E também vemos o trio Almofadinha indo atrapalhar nosso protagonista. Eles seguem mais fundo na masmorra reclamando da presença do nosso protagonista dentro da escola quando uma mão gigante soca um dos capangas fazendo ele voar contra a parede do outro lado da caverna. O figurante Playboy fica todo esmerilhado. E eu vou falar para vocês, não sei se isso é o mais que vi ele não. Bicho todo musculoso cheio de osso saindo para fora preso zóio vermelho. E é quando o figurante Playboy número 2 dá um grito que é ouvido pelo nosso protinha, que sai correndo para ajudar. E o menino é rápido, hein? Vou te falar. E eu estava certo, não é um Baskerville, é um sentinela maligno que vale 10 créditos. E o bicho, além de ser gigante, tá segurando uma espada gigante também. Aparentemente o Playboy número 2 também foi de arrasta porque só o Sion tá ali atacando o monstro, só que tá mais irritando do que causando dano de verdade. Nessa hora nosso menino entra no dilema moral se ele tem ou não a obrigação de salvar uma pessoa que só faz mal para ele. Ele tem o flashback de quando El faria, deu os óculos para ele dizendo que ele é gentil, mas ele disse que não, que ele é apenas normal e vergonhoso e que a única coisa que ele quer é estar do lado dela, por isso ele corre em direção no último segundo impedindo que o Sion fosse atacado pelo sentinela maligno. E ele consegue aparar o golpe da criatura com facilidade mesmo parecendo uma criancinha do lado do bicho. Professor Eduardo invade o escritório do professor Vorkner, preocupado porque 3 de seus alunos foram para a masmorra, e pede que o professor use seu familiar para encontrar o paradeiro dos meninos, mas no momento em que ele fala que os meninos estão no 6º andar, o professor disse que não há necessidade de preocupação, porque o Will está lá. E voltamos para o combate do Will contra o sentinela maligno, e nosso menino não tá fazendo feio, não é? Ele se move rápido com habilidade e num golpe certeiro consegue cortar um dos dedos do sentinela, que tenta acertar nosso menino, porém sem sucesso. Will consegue repelir as investidas da criatura que arremessa um monte de pedras numa tentativa desesperada para acertar nosso protagonista, que consegue sair desse ataque e investir contra o monstro. Nosso brotinha mais uma vez corre pelo lado, salta incrivelmente desferindo um ataque certeiro no ombro da criatura. E o senhor com cara de bocó. Enquanto a luta vai rolando, o professor Vorkner nos revela que Will é um irregular, um ser humano dotado de uma força sobre-humana, o mesmo vigor físico de um anão. E a habilidade de compreender padrões e estratégias de luta do adversário mesmo só tendo visto uma vez. Tipo o Cavaleiro de Ouro. A explicação acaba não tá me perfeito para a gente ver o Will arrancando o braço do sentinela maligno no corte. Vorkner diz que em um mundo repleto de magos, Will é o único guerreiro e a gente vê nosso pratinha pegar a espada gigante do sentinela para acabar com o monstro, que infla o peito para lançar uma energia roxa para cima dele. Energia essa facilmente repelida, e logo em seguida ele diz e fere um golpe certeiro com a espada gigante cortando o inimigo ao meio e a cabeça fora também. Sion e o professor Eduardo ficam indignadíssimas com alguém que não consegue usar a magia superando a própria magia. Esse é o começo da história de um menino que vai virar esse mundo de magia de ponta cabeça. E se você quer ver mais das histórias desse menino, você deixa o seu like, se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo com todo mundo. Eu acho que vejo você numa próxima vez. Tio Condoriano se despedindo de você. Valeu!